Um por todos e todos por um. Mas isso não tá certo. Se eu tivesse feito aquele gol e não tivesse passado a bola pro Tadatian, no fim, nós teríamos nos classificado. Novo capítulo eu vejo agora em minha frente. Meu futuro em questão, não posso recuar. Preciso evoluir e deixa de ser negligente. Ganhar o mundo é meu sonho e eu vou alcançar. A proposta foi feita, não posso hesitar. Projeto Blue e Lock, eu tenho que aceitar. Tudo que eu sei é posto em xeque agora, não posso falhar. Ser o melhor do mundo é o que eu almejo me tornar. Não é o momento de lamentar, pra chegar em algum lugar os melhores eu sou posto à prova. A seleção se inicia entre 300 listados. Devo me destacar, é chegada a hora. Devo aflorar o potencial em mim. Tenho que eu superar, não vou perder aqui. Verdadeiro strike se forma na hora extrema. Entendo seu valor da forma que o representa. Divisão do bloco 5, agora nós teremos nosso embate. Não importa time X, Y, W e V. Evoluindo a cada lance eu não aceito perder. Então veja minha evolução. Antes que perceba, antecipo sua aproximação. Domínio pleno do campo, exerço com minha previsão. Não aceitarei ficar pra trás, essa é minha ambição. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Shinobi Fanfics. Hoje eu vim para trazer a continuação da fanfic que seria Capítulo 20. Asta dos Touros Negros. Após a derrota de Leopoldo em silêncio tomou conta dos capitães. O garoto era um dos magos mais fortes dentro dos Leões Carmesim, sendo o quinto em comando. Mas naquela luta o mero aspirante a cavaleiro mágico tinha o derrotado. Não apenas isso, o feito admitir quem era mais fraco, enquanto jurava superar seu oponente. Os capitães não falaram muito, apenas ficaram de olho nos talentos a qual esse exame lhe trazia. Era quase esmagador aquilo. O silêncio deles permaneceu até a última luta. Nada mais foi tão intenso. Nenhum outro mago ou maga lutou quanto os meros garotos de uma pequena vila afastada, perdida nos anais do reino. Parece que esse ano os rumores eram reais no céu. Jack falou animado enquanto encarava ambos os novatos do trevo de 4 folhas. O nobre do Silva apenas cuspiu algum xingamento, enquanto o primeiro candidato no chamado à frente. Nenhum capitão presente olhou para o mesmo. Os magos a qual não tinham interesses foram muito bem marcados. Os capitães notaram o humor ácido do nobre, que parecia desdenhar de 2 nobres terem perdido para meros plebeus vindos das terras abandonadas, de um lugar pobre em mana e magia. Por outro lado, os participantes do exame, agora em ordem, esperavam ser chamados à frente, e rapidamente, conforme eram chamados, quase que imediatamente eram rejeitados pelos capitães. Aquilo fazia a tensão aumentar entre todos, que envolviam secamente antes de irem à frente. Isso é loucura, já foram mais de 100 pessoas e ninguém foi chamado. Um dos magos lá respondeu, rapidamente, para uma mulher ao seu lado. Eles não vão deixar quem não tem sangue nobre entrar, afirmou uma jovem de cabelos curtos e negros, com um aperto no coração. Aquela era uma chance de mudar sua vida. Ela amargamente mordeu os lábios. Não quero voltar a me prostituir, me chamem. Era sua vez. O número 149 foi chamado. Seu coração doía. Ela não era forte, sua magia não era poderosa, e o medo de falhar era refletido em seus olhos. Ela se apresentou à frente. Quando seu nome foi chamado, seus olhos azulados brilhavam quase que desesperadamente em ser aceita em um dos esquadrões. Quando ela foi à frente, ninguém realmente levantou a mão. Aquilo quase a fez cair de joelhos. Ela tem aquele olhar de cão doente que alguns meus ombros tinham, e a me comentou bem baixinho de forma íntima para a capitã das Rosas Azuis, que sorriu de leve para o capitão. Quem gentil de sua parte falar isso, pensa em adotá-la, mas eu também a quero, Charlotte respondeu, de forma igual. Eles tentaram não chamar muito a atenção dos outros capitães. A magia dela tem muito a crescer. Aliás, é algo raro alguém com magia de trevas, embora com um controle tão baixo. Ela é a segunda em todo o reino. E a mim respondeu, mas pelos olhos da mulher, ele sabia que talvez as Rosas Azuis fossem melhor para a mesma. Bem, então acho que terei que cuidar bem dela, a capitã afirmou enquanto levantou sua mão, fazendo a maga cair de joelhos em lágrimas. Um dos esquadrões realmente tinham a chamado, a primeira a ser chamadas entre as centenas que vieram antes da mesma.
Sol, leve para onde deve se esperar, a maga falou séria em um tom mais alto enquanto sua subordinada rapidamente desceu até a arena. Sim, irmã, vou a levar até lá. A maga olhou sorrindo para a jovem de cabelos negros, que ainda estava tomada pela alegria. Ambas sumiram em meio das portas do Coliseu. Foi quando o número 150 foi chamado. Yuno caminhou de forma nobre até a frente dos capitães, seu olhar ainda era aquele olhar desafiador e sério. Foi quando, se ao menos entrarem em algum consenso sem ao menos se perguntarem ou questionarem, todos levantaram as mãos rapidamente. Yuno olhou de forma rápida, se lembrando de que Asta tinha lhe dito, mas o que lhe importava eram os mais fortes, o alvorecer dourado. Impossível, todos eles levantaram as mãos. Não é real, muitos comentavam olhando incrédulos, pois até mesmo a capita das rosas azuis ergueu duas mãos, na esperança de ter aquele garoto em sua proteção e comando. Droga, parece que esse ano teria apenas um novo membro nos touros, e Yami reclamou quase rindo em sua mente, enquanto seu olhar caiu para a maga loira. Aquilo não era comum, ela não aceitaria um homem junto de suas garotas, mas parece que o poder a qual o jovem mago tinha foi capaz até mesmo de tentá-la. É verdade que entre vocês o alvorecer dourado e o mais forte? Yuno os perguntou como uma voz seria, chamando a atenção de todos, pela petulância a qual o mago teve em perguntar aquilo. O subordinado do capitão, William, olhou-se de forma severa enquanto a mana quase que assassina do mesmo penetrou o ar. É verdade, jovem. Então vocês serão meu trampolim para meus sonhos, para me tornar mago imperador. Yuno falou sério, enquanto deixou claro a todos o esquadrão a qual entraria. O mesmo então apenas se virou para um canto da arena, onde esperava pelo subordinado do capitão William. Rapidamente Asta foi chamado. Ele andou quase com uma carranca em seu rosto. Os olhares de apenas 4 capitães estavam sobre o mesmo. Ele não tinha magia, o que não foi algo que ajudou muito em ele ser rejeitado. Dentre todos lá, rapidamente Yami, Charlotte, William e Fuegoleon ergueram as mãos, chamando ainda mais a atenção dos outros capitães, que os olharam com nojo, surpresa e até mesmo curiosidade. Maldito William, maldito Fuegoleon, seus malditos, eu já tinha interesse no moleque antes de vocês dois, Yami novamente reclamou. Seu olhar então rapidamente se dirigiu a Charlotte. Aisha, por favor, abaixe a mão, eu preciso de novos membros. Yami sussurrou bem baixinho na esperança da mulher lhe ajudar, ao menos um pouco. Em sua mente era claro qual esquadrão ele iria, ou para o maldito alvorecer dourado com seu amigo, caso contrário os leões carmesim e as rosas azuis seriam sua segunda opção. Eu também, Yami, nada pessoal, mas acho que é errado misturar pessoal e profissional. A mulher o respondeu bem baixinho. Vocês perderam o juízo, escolheram um lixo sem magia para os seus esquadrões. Nozel, comentou seco enquanto riu, olhou ainda animado para o garoto. O capitão dos servos celestes tinha certo interesse em Asta e Yuno, mas sabia de suas poucas chances em recrutar um dos dois. Suas esperanças acabaram quando Yuno escolheu o alvorecer sem ao menos piscar. Droga, achei que vocês não fossem levantar a mão, queria cortar esse garoto em meu esquadrão. Jack reclamou vendo que sua estratégia de deixar o jovem sem escolhas e entrar em seu esquadrão falhou, o fazendo resmungar alto. Outros capitães apenas não levantaram a mão pela falta de magia do garoto, mas os mais audaciosos, que ao menos podiam sentir o que ou reconheceram o poder Asta, levantaram suas mãos sem hesitar. Garoto, você tem que escolher um capitão. A voz da Marx ecoou, chamando a atenção do garoto, que ainda tinha um olhar para com os capitães. Ele não esperava que 4 realmente levantassem as mãos, muito menos o alvorecer dourado e as rosas azuis. O meio-demônio sorriu. Ele estava prestes a fazer um pequeno show apenas para motivar ainda mais Yuno, e claro também que como um mau perdedor ele faria ainda tudo para cumprir com suas palavras, que estavam prestes a serem ditas. Senhor William, não posso entrar em seu esquadrão, não quando o meu irmão e rival está em sua tutela.
Assim como não posso andar ao lado de um homem que jurou em superar, o jovem tinha rejeitado o alvorecer dourado e os leões carmesim, de forma tão rápida e educada, que seu porte se comparava com o da realeza. O garoto enquanto direcionou seu olhar a Charlotte, a mulher loira de olhos azuis, sem dúvidas tão bela quanto sua própria subordinada. O garoto parou enquanto os comentários dos participantes ecoaram. Ele negou sua entrada em 2 dos esquadrões mais poderosos de todo o reino. Embora ainda tivesse as rosas azuis, era certo que só um canalha mau caráter colocaria a glória apenas para estar rodeado de mulheres. Para as rosas azuis, me sinto honrado e profundamente agradecido por receber tamanha honra. Abriram exceção às suas regras apenas para me aceitar, mas mesmo sendo tentador, não posso aceitar. Isso faria suas garotas se sentirem talvez incomodadas, até mesmo poderiam duvidar de sua liderança, então gentilmente irei recusar seu convite. Sem bem que só sua beleza já é o bastante para ser contemplada, e seu respiro e honra perante suas magas deve permanecer como está. O jeito manso, a voz calma e olhar que tinha um certo chamar demoníaco recaiu sobre Charlotte, até mesmo só o marrom se a subordinada e a capitã dos pavões corais foram pegas pelas palavras doces e calmas do rapaz. Charme. Ele não tá usando isso aqui. E Uno, que ainda de longe via seu amigo e rival falando, notou que sua voz suave quase da mesma forma, quando mesmo a usava em Lili ou para fugir das orações ou dos grandes sermões religiosos, sem dúvidas era aquela habilidade, mas a usar em frente a tantas pessoas era comum, loucura. Era claro que Asta já pretendia entrar nos touros negros, e claro que ele iria deixar todos lá em chamas, seja por ódio seja porque o que seus lábios estavam prestes a dizer soa assim como uma ofensa. E Amy quase sorriu ao ver que, depois de quase 6 meses, um novo recruta entraria no esquadrão de todos. Charlotte teve um olhar calmo e respeitoso para com as palavras do jovem em sua frente. É isso que deseja, seguir para os touros negros. Se for como capitã das rosas azuis, lhe agradecerei por sua gentileza ao se explicar para mim. A maga perguntou, fazendo com que Fuego, Leon e Vilão dessem um olhar descontente para Yami. Os 2 jovens de Age eram promissores e fortes. Sim, mas não só isso. Em 6 meses farei os touros negros. Serei o melhor esquadrão de todos. Nozel quase se engasgou com o que ouvirá. Charlotte de um leve riso, e Amy o olhou como se estivesse vendo um louco, ou que talvez o garoto realmente tivesse um parafuso a menos em sua cabeça. Sons de risos altos, e cochichos ainda mais irritantes encheram o ar em uma cacofonia de sons. Todos o olhavam como se ele fosse louco, renegar 3 dos melhores esquadrão e entrar no pior de todos. Aquilo foi algo que fez até mesmo o próprio Yami se engasgar. E como fará isso? Yami perguntou com uma voz seca. Seu esquadrão tinha quase umas 70 estrelas negras. Era o pior entre os piores, não em termos de força, mas porque lá onde os piores e mais rebeldes cavaleiros se reuniam. Apenas me observem ascender ao topo, simplesmente o tempo dirá minha resposta. Capitão, Asta falou em um tom desafiador, fazendo baderna de sons aumentar. Gritavam que ele era louco, outros apenas olhavam com atenção para o mago com um grimório do trevo de 4 folhas. Alguns nobres o olharam com nojo, outros se arrependiam de não ter erguido a mão com Jack. O subalterno dos touros negros atrás de Amy suava frio, enquanto os outros subordinados o olhavam de forma curiosa, até mesmo com nojo e ódio. Moleque, você não sabe onde se meteu, no pior esquadrão mágico de todos. E Amy respondeu em um bom e alto tom. Eu sei, por isso levei metade de seu salário em uma mesa de apostas. Mas apenas me observe e verá, capitão. Asta deu ênfase novamente. Ele queria atrair o olhar de todos sobre o mesmo. Queria que cada capitão, cada pessoa lá falasse o que ele falou, então todos do reino saberem quem ele era. Então, quando seus méritos no exército dos reinos de Clover, seus méritos começassem a ganhar fama, aquilo faria Uno dar seu melhor de uma forma a qual ele nunca daria no alvorecer dourado, e apenas isso fazia. Asta sorriu, diabolicamente.
Yami apenas ficou em silêncio, resmungando alguma coisa, enquanto Finral apenas desceu para o receber. Asta foi até Yuno e juntos seguiram seus respectivos superiores para dentro. Era um lugar à parte do Coliseu, onde se tinha um velho escriba com uma barba longa o bastante para chegar próximas a sua cintura. Ambos não falaram nada. Yuno apenas tinha um olhar de rivalidade para com Asta. Você é louco, desafiou todos os esquadrões em logo um após ser recrutado. Yuno comentou vendo o sorriso calmo de Asta ser dado de forma desleixada, enquanto seus superiores falavam com o velho. A garota de cabelos negros estava lá sentada em um banco, enquanto aguardava o fim do exame. Bem, veja, apenas 3 passaram até agora nos testes, então acho que não terei tantos concorrentes. Asta comentou, mas seus olhos caírem em uma menina com um rosto de birra, os cabelos ao verde Asta presos de forma infantil em 2 marinhas chiquinha, e a mesma tinha uma postura esnobe e enjoada. Algo que não o agradava, talvez cabelos soltos com de Alice e um rosto mais simpático e ela faria seu tipo. Se não fosse você, então qual seria a graça toda? Mas veja, os touros têm uma desvantagem de 80 estrelas para com o alvorecer. Aquilo fez Asta sorrir. Quando as coisas eram bem fáceis perdiam a graça, tanto da diversão quanto do gosto de pisar no orgulho de alguém. Os dois sabem escrever ao menos, certo? O jovem de alvorecer os chamou com desdém, enquanto ambos apenas deram um passo à frente do velho, que os olhou antes de mover os lábios ressecados. Nome dos pais, ou sobrenome, o velho tinha uma voz que estalava, conforme o ar saía de seus pulmões até a boca. Órfãos, sem pais ou qualquer parente vivo. Yuno respondeu de forma rápida enquanto o velho parecia agora vasculhar rapidamente as páginas do grande livro até chegar em páginas mais velhas e amareladas. Vila, cidade ou cidadela onde foram criados? O velho perguntou novamente, enquanto mantive os olhos de um azul doente sobre os garotos. A idade não lhe trouxe bênçãos, o rosto tinha rugas e manchas, os cabelos longos e grisalhos tinham falhas entre o couro cabeludo. Reino abandonado, vilarejo de Agi. Asta o respondeu enquanto até a garota, que era uma ex-prostituta, os olhou surpresa. Não era comum, não era nem sequer normal pessoas com grandes poderes como ambos nasceram tão longe da capital onde o ar era mais rico em mana e magia. O jovem do alvorecer desdenhou de ambos enquanto apenas saiu de lá, reclamando. Apenas acende, onde o velho pedir seus nomes, mas o de Agi, Firnal respondeu, enquanto os jovens assim fizeram suas letras surpreenderam até mesmo o velho homem que ainda pouco enxergava. Era como se um alto nobre estivesse realmente escrevendo em sua frente. Após isso o Firnal os deixou lá, falando que deveriam esperar os outros candidatos, que ainda tinham que passar pela escolha. Os jovens se sentaram em um canto, onde o tempo parecia passar mais devagar. Logo o entardecer chegaria. Foi quando Yuno viu a menina dos cabelos pratas. Logo ele se lembrou daquela pequena história a qual há muito tempo ele e Asta contaram um para o outro. Ei, Asta, você se lembra daquela história? A que me contou quando mais jovem? Yuno perguntou enquanto enfim fez Asta lhe olhar quase pedindo para que não falasse que aquela garota mimada de uma família nobre, que ao menos teve a decência de fazer o exame para cavaleiros mágicos, seria sua futura esposa. Era mais fácil ele casar virgem, do que aceitar alguém que estava os encarando de forma infantil como mulher. Claro, como me esqueceria? Asta comentou seco. Asta o olhou de canto. Então acho que achamos sua futura esposa, Yuno falou quase que docemente. Yuno, sim. Vai tomar no cu. Yuno apenas riu do rosto emburrado do garoto, que o olhou torto, enquanto rapidamente o mandou tomar no cu. Aquilo fez Yuno rir. Quando o sol finalmente estava prestes a se pôr, eles foram chamados de todos os magos. Apenas 4 subiram. Quando a hora de partir com os capitães chegou, Asta sabia que a garota fora encaixada em algum lugar por influência. Mas ele e Yuno não se aproximaram de nenhuma das garotas. Vassouras mágicas os esperavam. Rapidamente os amigos e irmãos de criação se despediram, e tão rápido a garota, a qual Asta descobriu que se chamava Catherine, partiu junto de seu esquadrão. Apenas Yami e Firnal, ele e a garota mimada ficaram.
Bem, como diabos vamos para casa, já que temos dois idiotas que não podem voar? Era claro que Ami estava apenas brincando com aqueles dois que ficaram em silêncio. Até Asta assobiar alto, antes da sombra de sua imensa águia descer até ele. Alguns capitães ainda estavam lá, olharam surpresos, pois o garoto tinha um familiar. Quando quiser, partimos, Asta comentou fazendo Yami rir. Em vez disso ele olhou para o mago ao seu lado. Aí vai ter que abrir um portal dos grades. O mago apenas suspirou antes de um portal aparecer na frente deles. Bem assim de mais rápido. O grupo o atravessou. Asta sabia que a partir daquele momento ele não era mais Asta de Age, era Asta dos Touros Negros. O sol se entardecer no horizonte, lançando sobre a grande base de pedras, que mais lembrava ao roto blocos colocados uns sobre os outros um tom de calor. O QG dos Touros Negros era um pouco mais afastado da capital do que os demais esquadrões, porém aos olhos de Asta era robusto e forte como uma fortaleza. Impressionado, Yami perguntou enquanto o grupo olhava para o quartel. Asta rapidamente deu interesse enquanto Ashley sobrevoou a base pousando em seu topo, antes de lançar um som estridente por seu bico. Não muito, apenas vamos entrando, Asta o respondeu em um tom vago. Firnal olhou de forma descrente no pouco respeito do novato, para seu capitão que apenas riu, enquanto tomou a frente abrindo as grandes portas do quartel-general. Foi quando aquela visão fez Asta sorrir de alegria. Os membros daquele esquadrão eram loucos, alguns lutavam ferozmente entre si, outros apenas faziam seus deveres intervindo na luta, apenas para se protegerem, embora de uma forma brutal. Uma menina tão pequena quanto um mestre anão devorava uma mesa de banquetes quase que sozinha. Dois membros, um loiro e outros de óculos, se atacavam ferozmente com suas magias de raio e chamas. Mas uma mulher a qual Asta achou atraente que estava totalmente bêbada, e um ser estranho que olhava alguma foto, à primeira vista de Asta de uma mulher nua já que ele sangrava. E seus malditos, para de destruir o quartel, Yami berrou entrando. Ar pesado e assustador a qual ele tinha fez os membros se voltarem para o mesmo. Vanessa, que estava já mais embriagada que tudo, o olhou de forma provocativa enquanto lhe estendia uma garrafa ainda cheia de bebida. Vamos, capitão, relaxe um pouco. Yami golpeou na cabeça, enquanto ainda mantém o olhar sério. Os membros então voltaram para o novato que vinha atrás do capitão e de Firnal. Asta tinha um olhar calmo, embora firme para com todos. Ora, o capitão trouxe carne nova, um mago de óculos, roupas de couro e cabelos negros falou, olhando Asta de forma que o mesmo fosse nada mais do que um novo recruta. Ele parece ser forte, Magma-senpai. Se ele for forte iremos lutar, o mago loiro comentou, enquanto sorria de forma alegre, olhando Asta de uma maneira quase que agressiva. Mas o novo membro do esquadrão não ligou muito, apenas avançou para dentro, com uma postura firme e elegante. Os passos Camus junto à sua aparência selvagem chegava a ser um pouco intimidadora. Mas antes de Asta entrar, uma orbe de fogo parou em frente a seus pés. Ele vai começar de novo. Um dos touros negros, sussurrou ele, veste roupas negras e se parecia muito com um mímico. O garoto será batizado, assim como todos deve ser, um gigante estranho, comentou enquanto fumaça saía de seus lábios. Então todos os touros se voltaram para Asta. O batismo era algo comum para testar os culhões e coragem dos novatos. Bem, isso não será boa ideia. O maldito venceu um nobre, talvez a Charme fosse alguém decente em o batizar. Mesmo assim não é da minha conta, capitão, você não vai deixar ele. Yami apenas olhou sério para o mago da magia de portais, quase como se fosse para deixar aquilo acontecer. Foi quando Asta o olhou torto, enquanto deu um passo à frente, quase como se aceitando o desafio. Me batizar? Isso parece engraçado. Pedra da igreja que fui criado tentou, mas eu fugi antes. A voz zombaria de Asta fez com que Yami desse uma risada pesada, enquanto outros membros também deram um riso seco. Mas Magma parecia não querer saber muito das brincadeiras ou do humor de Asta. Não se preocupe, você será batizado por minhas chamas, em vez de ser batizado com água.
O mago das chamas criou uma mar de chamas que foram em direção a Asta. As grandes labaredas de chamas deformaram em uma única esfera de fogo, que acertou o jovem em cheio. As chamas se tornaram maiores e uma explosão, enquanto um pilar de fogo em espiral deformou, antes de apenas as chamas ficarem sobre onde o rapaz estava. O novato morreu. Ele virou churrasquinho. Então ele era fraco. Você matou um rapaz bonito, seu idiota. TSC, acho que exagerei. O mago de chamas resmungou enquanto dava suas costas para o pilar de chamas. Mas o fogo rapidamente foi apagado, quase como se não existisse. Asta estava lá parado em meio ao terreno chamuscado sem a menos ter uma queimadura. Então ele olhou para seu oponente, antes de avançar para frente golpeando com um forte chute em sua têmpora direita. A cabeça de Magma foi lançada ao chão antes da mesma ricochetear contra o solo, fazendo seu crânio se levantar alguns centímetros do chão antes de novamente o tocar. Aquilo chamou a atenção de todos os outros magos. Ele o derrotou com um chute. Esse moleque é forte. Forte demais, ele deve ter retalhado os pobres cachorros. Yami pensou vendo um mago desacordado no chão. O mesmo não tinha um ferimento grave, mas sua têmpora tinha uma grande marca roxa no lugar onde o chute foi aplicado. O jovem meio demônio após isso apenas entrou para dentro do esquadrão, sem ao menos mostrar ter medo. Ei, luta comigo, você é forte, vamos ver quem é o mais forte, o garoto loiro afirmou, enquanto uma espécie de grevas com grandes luvas feitas de raios deformavam em seus pés e mãos. A magia elétrica era tão alta que o ar se tornou estático. Pare, Luke, ele já foi batizado, Yami comentou, fazendo Luke dar um sorriso triste no rosto, enquanto olhava Asta. Finral naquele momento apenas tinha se afastado com Magma desmaiado, deixando apenas os novatos e os touros remanescentes. A garota não foi, Asta respondeu com desgosto e seco para Noelle. A garota estava escondida atrás de algumas árvores, envergonhada de estar naquele lugar. Ela saiu a contragosto, já que Asta apontou para onde ela estava, e todos rapidamente olharam para a jovem de cabelos pratas. Luke rapidamente reconheceu o emblema da realeza da casa dos Silva nas roupas chiques da jovem. Eu sou da realeza porque iria fazer algo tão bárbaro quanto um batismo. Sua voz, seu jeito de andar, seu olhar eram snobs. Quase como se todos lá fossem inferior à mesma. Eles eram meros plebeus. Ela um Silva, uma das 3 casais reias de Clover. Aqui você é um recruta de merda. Se não gosta disso, podem atrás do capitão. Asta retrucou, mas Yami apenas o golpeou com força na cabeça de forma que o rapaz tombou para trás enquanto sentia sua cabeça girar. Foi quando ele notou Yami era assustadoramente forte para um humano. Aquilo era próximo aos que Mearx lhe dava. Vamos todos, vocês são uns merdas sobre meu, comentando então sem brigas. Agora se me dão licença, uma dura batalha no banheiro me espera, Yami comentou, entrando para dentro do quartel. Noelle entrou de forma snob junto a Asta enquanto Vanessa deu 2 passos à frente sorrindo, oferecendo aos garotos 2 taças de vinhos. Noelle negou a da mesma. Asta por outro lado, virou ambos em um só gole. Então vocês são os novatos deste ano. Me chamo Vanessa. O idiota a qual você derrubou era Magma. E não se engane, ele é um dos mais fortes de nosso esquadrão. A bruxa então parou de falar, rindo um pouco sobre a derrota quase que instantânea do mago para com Asta. Embora o mesmo tenha brincado, não levando a luta a sério, uma derrota sempre será uma derrota. A de cabelos rosas então volto sem olhar para os outros magos do esquadrão. A Nânica sem fundo e nossa cozinheira e amável charme, o grandão meio estranho é o Grau, gaúcho ó estranho que está olhando para a foto, Gordon é meio quieto mas boa pessoa, Luke é meu irmãozinho de consideração e um idiota louco por lutas. Espero que possamos nos dar bem. A maga tinha uma animação grande demais em sua voz. Asta notou que aquele esquadrão tinha um certo carinho e amizade muito grande entre os membros, embora fosse taxados como imprudentes. Em vez disso, o jovem apenas se deixou levar pelo clima, festeiros e o grande banquete a pequena Charme tinha feito. Estranhas ovelhas de lá traziam da cozinha uma quantidade surreal de pratos, todos com um cheiro que fazia seu estômago pedir por uma refeição.
Coma esse banquete de boas-vindas, aliás os doces que faço são os melhores, a pequena falou enquanto se empanturra com pedaços gigantescos de carne para seu tamanho. A pequena mulher tinha um apetite voraz, talvez o mito de anões terem mais de um estômago fosse real. Noelle olhou desconfiada para a comida, pegando apenas um pouco. Já Asta agiu de forma despojada, puxando conversa rapidamente com todos os membros, e claro mostrando o grimório negro com as 4 folhas negras. Gauchi não falou muito com Asta, apenas algo sobre Maria ser uma deusa ou algo parece. De onde você vem? Você é incrível, Asta, Gondo perguntou em seu típico tom de voz baixo, enquanto Asta o olhou. O jovem de cabelos brancos deu um leve gole do vinho em sua frente, enquanto notou os olhares de todos caindo sobre o mesmo. Noelle, mesmo não demonstrando, também ficou curiosa, já que seu irmão a retirou do exame bem antes dela o prestar, com a afirmação de que ela já tinha um esquadrão. Embora seu orgulho estivesse ferido por não ser das águias prateadas, ela ficou curiosa sobre o estranho garoto com um grimório de 4 folhas. Reino abandonado. Para falar a verdade de Age, a voz saiu alta o bastante para todos ouvirem. Charme o olhou de relance, quase como se imaginasse si mesmo tivesse visto alguém conhecido por ela. Noelle o olhou com dúvida. Um mero plebeu com 4 folhas era algo imprescindível. Quer dizer que você é do interior como eu? Magna, que já tinha se recuperado um pouco, exclamou enquanto descia as escadas, dando um sorriso amigável para o jovem, que não o entendeu muito bem. Se bem que você é de um lugarzinho mais excomungado do que a vila de que eu vim, o mago que mais se assemelhava a um delinquente comentou, se jogando em um sofá, pondo os pés sobre uma pequena mesa, e rapidamente abrindo uma garrafa de cerveja por entre os dentes. O líquido gélido caiu em sua garganta rapidamente. Então não é um nobre? Mas você se veste bem demais para alguém que veio de um lugar tão longe, além de que seus modos à mesa serem tão refinados quanto os da senhorita Silva, tirando o fato de que você é um alcoólatra. Vanessa comentou, dando-lhe um olhar predatório. Asta aparentava ser mais velho do que ela podia imaginar, embora ainda tivesse feições jovens, não tinha as típicas características de um jovem de 15 anos. E aquela mulher o olhou de forma que as coisas não ficariam no campo de uma mera formalidade nos próximos dias. Vanessa sempre dá em cima de jovens bonitos. Gordon sussurrou bem baixinho que quase ninguém ouviu, exceto Charme, que se deleitava com uma variedade surreal de petiscos ao seu lado. A pequena mulher então rapidamente comentou para o mesmo. Porque ela é uma puta. Se ela não for uma ninguém, mas ela transou com o Luke quando ele chegou aqui há 1 ano atrás. Até o final, que tem 0 chances com o sexo oposto, ficou com ela. Não duvido que até o Yami também. Charme completou sua resposta em sua mente, guardando aquela informação apenas para si mesma. Qual a idade de vocês? Gray perguntou com uma voz rouca e seria, chamando a atenção dos jovens novatos, que olharam com dúvidas para a estranha pergunta do mago. Fiz 15 no começo do ano, bem antes do festival da Torre do Grimório, Asta comentou, e aquilo fez Vanessa lamber os lábios, pensando que talvez o garoto fosse tão ingênuo quanto Magna, a qual ela às vezes carinhosamente chamava de virgem. É rude perguntar a idade de uma dama sem dizer a sua antes, Noelle os retrucou, de forma desdenhosa. Ele é apenas 1 ano mais novo e já passou no teste. Noelle, você é uma vergonha como a maga da água, comentou com ciúmes pelo jovem recruta, que talvez fosse tão jovem quanto o próprio Luke. Eu tenho meus adoráveis 25 anos. Vanessa comentou, virando sozinha uma garrafa de bebida. Está mais forte que as últimas oferecida para os demais membros dos Touros Negros. 20, exclamou Magno ajeitando os óculos, enquanto esperava para ver quem deles seria o próximo. 22 anos, mas estou no esquadrão há mais tempo, acho que há 7 anos desde os incidentes Black Dogs. A pequena mulher comentou, enquanto se concentrava mais a mesa. Então você quem me falou, você não me lembra aquele idiota? Então Anazinha, como foi retalhar um cachorrinho infernal? Asta comentou rapidamente, aquela pequena glutona era uma das pessoas que segundo o próprio deus anão da forja ele deveria tomar cuidado, alguém que assim como seu capitão, poderia o matar.
Tu conhece meu pai, e mesmo assim fala do incidente de Black Oaks forma calma de mais novato. A mulher falou em um tom sombrio, para a Asta que sorriu mostrando os par de dentes pontiagudos, para a mesma. Mas a troca de olhares sério entre ambos foi cortado quando um look animado os atrapalhou. Porque tu e eu quem terminou o que você começou há 7 anos. Aquilo fez até mesmo Noelle engasgar. Ela ouviu rumores de que um jovem mago com magia de espadas ter lutado contra dezenas de cães negros, além de ter enfrentado um caso de possessão e sair vivo. Legal, temos a mesma idade, então por que não lutamos até a morte depois? O garoto comentou deixando sua mana mais pesada, mas quando Yami desceu com cara de poucas e boas, o mesmo se inquietou. Rapidamente o capitão fumava um cigarro, enquanto seus olhos atentos passavam pelos membros dos touros negros intimidação para não lutarem. Lá presente, quase o grupo então ficaram no comes e bebês, até que Vanessa já muito embriagada lembrou de que tinha que dar os mantos para os novos membros. A mulher olhou para Asta, tentando imaginar como ele gostaria de meu manto. Ei, vocês dois cheguem aqui, a tia Vanessa tem algo para lhes dar. A mulher deixou que alguns fios flutuassem no ar, enquanto seu rosto avermelhado pela bebida a fazia parecer de alguma forma inocente. Asta e Noelle a olharam, com dúvidas, mas se aproximaram dela que os olhou quase como se estivesse pensando, o que seria melhor nós mesmos. Então ela sorriu. Os fios rapidamente dançaram em torno dos jovens, rapidamente enquanto um pequeno manto negro surgia nas costas. Se Noelle e Asta o mesmo era quase como uma imensa capa negra. Em frente ao de Noelle se tinha a marca do esquadrão, a caveira de um grande touro em dourado e negro. Já Asta a marca estava em suas costas. Parabéns, agora ambos são oficialmente dos touros negros. Após aquilo, Firnal se levantou sendo o mais sóbrio de todos junto a Noelle e Asta. Venham vocês dois, acho que vocês terão que escolher seus quartos. Ambos apenas se levantaram em silêncio, embora a sinfonia de sons do salão fosse tão quente e quando os de um festival. Os novatos seguiram um mago da magia de portais até uma área onde 2 quartos foram reservados para os recrutas muito distante dos dormitórios masculino e feminino. E por que esses quartos não estão nos dormitórios? Asta o questionou, e isso fez o mago ao seu lado sorrir, de forma enigmática. Porque essa base tem vida própria. Os quartos, os cômodos, tudo nela muda de lugar de tempos em tempos. Vocês irão para os dormitórios assim que o esquadrão mudar novamente. Aquilo parecia um absurdo, mas Asta não questionou, diferente da garota que apenas deu um olhar de descrença. Mesmo assim, o grupo caminhou até um lugar onde 2 quartos já os esperavam. Asta notou que aquilo era um mero teste para saber quem ficaria com o maior quarto. Qual deles é o meu? Noelle reclamou, enquanto Asta olhou rapidamente para as portas. Uma tinha a maçaneta suja, embora fosse ao ver dele bastante cara e chique. Já a outra estava desgastada. Aquilo fez sorrir. O que tem a porta mais chique é luxuosa e o seu realeza. Eu ficarei com o mais humilde. Asta falou, sorrindo enquanto rapidamente entrou no quarto, fazendo questão de fechar a porta rapidamente. Eu vou trazer suas coisas para frente dos quartos amanhã, então até mais. Firnal rapidamente saiu usando um de seus portais o mais rápido possível. Noelle sorriu ao ver a porta luxuosa em sua frente, tanto que nem notou a sujeira na maçaneta. Quando a mesma abriu a porta, se assustou com o quarto minúsculo e imundo a que a esperava. A poeira no lugar era tanto que seu eyes se irritou rapidamente, enquanto o lugar abandonado e sujo lhe fez sentir nojo. Não deve ter um erro. Devemos ter pego os quartos errados. Noelle berrou, de forma infantil para si mesma, enquanto se virou rapidamente para o quarto ao lado, cuja porta estava suja e desgastada. De forma rápida e nervosa ela bateu na porta intendente. O som de sua mão contra a madeira rapidamente chamou o rapaz, que estava lá dentro até a porta abrindo. Que ideia é essa de roubar o meu quarto seu? Por que tá sem camisa? A raiva da garota rapidamente se tornou vergonha enquanto Asta sem camisa apareceu em sua frente. O corpo do jovem era cheio de inúmeras cicatrizes antigas, cortes profundos que agora marcavam a pele junto aos músculos definidos.
O garoto agora tinha os cabelos de alguma forma misteriosa totalmente bagunçados, com alguns fios caindo sobre seu rosto. Noelle notou até que ele usava somente aquela calça de algodão marrom, e estava descalço. O rapaz se pôs de lado, inclinando seu corpo para a frente da porta, enquanto com as mãos se segurava no espaço acima da mesma, enquanto encarava a maga de forma descontente. Eu lhe ofereci o quarto com a porta mais luxuosa, e você aceitou. Mas se quiser me visar uma ou duas, será bom ter uma mulher, mesmo que seja você, pensou, na cama. O rapaz a respondeu de forma tão calma, que a menina corou no que a seu ver era falta de pudor. A castidade de uma dama deve ser mantida até o casamento, seu plebeu imundo. Asta olhou curioso, enquanto deu um leve sorriso perverso. Pela merda da peste, nem Alice era tão irritante e infantil como essa garota quando se trata de sexo. Asta pensou para si, ao se lembrar de como o toque da cruzade naquele momento tinha desejo, tinha luxúria. E aquilo fez uma dor aguda tomar seu peito. Era como se seu coração estivesse batendo em um ritmo anormal, como se ele estivesse escutando uma segunda batida que lhe causava dor. O mesmo apenas engoliu a dor e voltou sério a maga à sua frente. Se não veio aqui para isso, por que veio, minha irritante, infantil e chata princesinha? Asta perguntou, enquanto pode notar algo como uma espera de água se formando na frente da mesma e sendo lançada em sua direção, mas apenas a parede ao lado dele se molhou e claro que algumas gotas caíram em seus cabelos, fazendo mais a alguns fios caírem em seu rosto. Parece que nem você é digno de ser acertado por minha magia. Agora me diga por que roubou meu quarto. Ela mentiu enquanto escondia o erro com uma desculpa infantil, e ao mesmo tempo espiou o quarto do garoto. Era um pouco maior que o dela. Tinha um armário, cama e uma mesa para escrever e estudar. Além de uma estante de livros sobre a cama, ela olhou mais atentamente e viu que algumas coisas de Asta já foram colocadas lá, como duas espadas. E as roupas do mesmo estavam jogadas no chão. Acho que você quer dizer porque você quer meu quarto. Nós os escolhemos de forma justa, mas se quiser passar a noite aqui na minha cama, não há mal nenhum. Até eu às vezes faço merda. Asta sorriu enquanto voltou o corpo para trás e se encostou na lateral da porta. O rosto da maga de Marinha Chiquinha agora se tornou vermelho de raiva e vergonha, enquanto Asta olhou de forma calma. Você sabe quem eu sou, idiota? Meu irmão vai lhe... Seu irmão lhe chutou para esse esquadrão. Deve ser porque não controla sua magia. Asta retrucou mais rápido. Não era difícil para ele deduzir isso. A menina estava a menos de 1 metro dele e mesmo assim errou seu ataque no rapaz. A menina ficou vermelha mais que da última vez. O rosto pálido fez com que a vermelhidão sua face ficasse ainda mais evidente. Não diga coisas que não sabe, seu idiota. A voz dela saiu de forma trêmula, mas o rapaz não ligou muito para aquilo. Ela de perto era bem mais bonita do que o próprio Asta gostaria de admitir. E aquilo mexia com uma parte dele que berrava em seu interior para a seduzir e levá-la para a cama. Então, acho que isso é um adeus, minha cara. Se continuarmos com isso, lhe garanto, a noite terminaria como a melhor de sua vida. Asta comentou antes de fechar a porta na cara da maga, que ficou olhando com cara de poucas e boas para a madeira polida em sua frente. Asta do outro lado, deixo a anti-magia e mudar a porta assim com a chave para abrir a mesma, de forma que apenas ele pudesse a abrir. Ele estava queimando de desejo. As feições puras e inocentes de Noelle acenderam as chamas da luxúria em seu corpo. Ele olhou para o chão, pegando sua camisa e a vestindo rapidamente. Maldita, porque você tinha que ser tão inocente. Sorte que ainda sair alguém aqui hoje para me satisfazer. O meio demônio então saiu às presas seu quarto, vestindo uma camisa preta de antes curtas e trancando a porta atrás de si. Agora tudo o que ele queria era se afogar em prazer, e Vanessa seria aquela que o ajudaria nisso. Noelle, quando viu o jovem correndo do quarto, logo se pôs a tentar abrir aquela porta, mas quando a tocou sentiu sua mana ser drenada, suas pernas ficarem bambas, e os sentidos ficarem tontos. Ele fez algo com a porta, ela comentou chorando. Era agora impossível para ela dormir naquele quarto melhor.
Lágrimas brotavam em seu rosto, enquanto ela olhou para o quarto sujo e empoeirado, onde teias de aranhas se acumulavam, onde a poeira era tanta que uma criança usaria tudo lá para desenhar. Eu quero voltar para casa, ela chorou enquanto abria as janelas e seguida os lençóis ao vento. A poeira que se formou a fez espirrar e ter uma tosse forte. Aquele quarto pequeno com um armário e uma mesa agora era tudo o que ela tinha para passar a noite. Até mesmo o colchão era ruim ao ponto de vista da mesma. Mas se eu voltar, serei uma desgraça, pois jamais um Silva esteve fora dos esquadrões mágicos. A maga então se encostou na cama melancolia, enquanto tentava ao menos descascar um pouco, mas as palavras de Asta sobre seu irmão estavam certas. Ela foi chutado das águias prateadas por ser um inútil. Maldito plebeu de Age, você estava certo. A menina então o segurou novamente, as lágrimas se jogando na cama, tentando ao menos dormir. Demorou bastante, mas quando o sono estava quase chegando para o corpo pesado da mesma, o som de gemidos altos, mas da cama batendo na parede imunda do seu quarto, que por sinal era bem afastado do dormitório principal tanto dos homens quanto das mulheres. Era a voz da Vanessa gemendo de forma selvagem em nome de Asta. Ela também pode ouvir o garoto soltar gemidos abafados. Vanessa, você, pelos Deus, gostou, mas você também tem. Desgraça. O que inferno vocês estão fazendo? Ela berrou corada, enquanto bateu na parede atrás da cama, mas apenas batidas mais fortes e gemidos mais altos foram soltos do outro lado. Foi quando as palavras indecentes de Asta fizeram sentido em sua mente. E ela corou ainda mais quando se lembrou de que ela falou: se eles continuassem aquela conversa, ela teria a melhor noite de sua vida. Asta, mais rápido, você manda, Vane. Sim, assim desse jeito. Gosta disso? Muito, mas é triste eu não ser sua primeira vez. Eu tô tentando dormir, seus idiotas. Pelo amor dos deuses, façam menos barulho. Noelle berrou pela 10ª vez. Depois do que pareceu ser horas, aqueles dois pareciam não ter limites. A vergonha agora misturada à raiva, falta de sono, fez a maga tentar de bater na porta, berra fazer um barulho maior do que o que vinha do quarto de Asta, mas não importava. Era como se a maga dos fios e o novato tivessem pouco ligando para os outros e tudo o que importava era o agora, era o que estavam fazendo naquele quarto. Eu tenho ódio por eles, ela sussurrou de forma pesada enquanto os sons obscenos aumentavam. Asta acordou bem cedo, muito antes do sol nascer. Ele abriu os olhos, sentindo a mulher de cabelos rosa sobre seu tórax. Ela não acordaria tão cedo, e se fosse o oposto, ele tinha suas dúvidas se a acharia na cama ou esperando. Bem, senhorita, demônios são muito resistentes, e nem um pouco cavaleiros, Asta sussurrou deixando a cama. Ele deu uma olhada para a maga, que tinha marcas de chupões por todo o pescoço, descendo à cavidade dos mesmos dos seios, marcando sua pele alva tons de vermelho e roxo. Ele se vestiu rapidamente, colocando uma calça de couro mais folgada e preta, além de uma camisa branca e sobre a mesma seu uniforme, manto dos touros negros. O garoto rapidamente caminhou até o salão do esquadrão. Lá se tinha um pequeno quadro com os afazeres de casa. De forma lógica, as piores tarefas estavam com os recrutas, embora algumas bem fáceis foram colocadas para Noelle fazer. Bem, quem cedo madruga Deus ajuda, o garoto falou de forma zombeira, pegando todas as tarefas mais fáceis, deixando apenas uma ou duas. Claro que ele pegou algumas, como cortar lenha e a carregar para o esquadrão, algo a qual já estava bastante acostumado desde que em Age era ele quem sempre na maioria das vezes fazia tal tarefa. As tarefas mais fáceis ele acabou em poucos minutos, apenas uma desculpa para dizer que Noelle estava ajudando, recolher algumas garrafas, arrumar o salão e por fim acender a caldeira com um cristal mágico e um pouco de lenha. Bem, agora, a lenha, ele comentou saindo para fora, um pequeno machado um pouco enferrujado estava jogando em um lugar onde se cortava a lenha, além do amontoado de toras de madeira. Asta o pegou jogando para o alto, passando de mão em mão antes de soltar um som de desgosto. Vai, quebra o galho. Por hoje, Asta reclamou enquanto olhou para um horizonte que mal dava sinais de um amanhecer, embora já estivesse ficando um pouquinho claro.
e por minutos tudo o que se ouvia era os sons dos animais que viviam nas redondezas e os machados que cortavam a lenha de forma rítmica. Foi quando algo chamou a atenção do mesmo. Uma mulher linda, vestindo roupas um pouco apertadas para a mesma, apareceu em sua frente. Ela o olhou seriamente, enquanto um pesado martelo era segurando em suas mãos. Os cabelos negros longos e sedosos, a pele delicada clara, além de um corpo bem invejável para a grande maioria das mulheres, e seus olhos eram extremamente frios para como jovem. E o charme, você é tão bonita, então por que esconde sua verdadeira forma de todos? A maga não respondeu, apenas se aproximou de Asta seriamente, o olhando enquanto a pressão mágica da mesma era controlada para não chamar muita atenção. E você por que está na capital do reino de Clover, demônio? Ela perguntou de forma fria, enquanto Asta sorriu, revelando a mesma seus chifres e a balançante cauda. O ar parecia tão pesado quanto tudo e qualquer palavra em errado faria uma luta estourar ali. Porque seu pai me vendeu sua castidade em troca de o ajudar. O tom de brincadeira não foi aceito, e metade do solo ao lado de Asta foi esmagado pelo enorme martelo a qual a maga carregava. O bruto instrumento feito de ferro fundido era algo belo, talvez tivesse tamanho de charme. O metal fundido de maneira robusta tinha uma cor negra, e ambos os lados do martelo eram lisos e retos, feitos unicamente para esmagar o alvo de forma que as estranhas se tornassem carne moída. Sem brincadeira, Asta. Duvido muito que um demônio usaria seu real nome aqui. A meia Ana tinha uma voz pesada e séria, o que fez Asta sorria. Ela era um tipo de mulher raro de se ver, algo que o agradava. Achei que anões fossem mais bem-humorados que humanos, ou pelo menos que mestiços como nós se dessem bem logo de cara. Asta respondeu, mas a beldade à sua frente ainda estava séria. Mestiço ou não, sua raça não foi feita para estar entre mortais. A mulher respondeu enquanto esperava qualquer reação de Asta, que agora sentia que ela era forte o bastante para o matar. A pequena cratera ao seu lado era a prova disso. Seu pai poderia ter me matado, mas não fez. Acho que isso já prova que não sou ruim. Asta retrucou de forma rápida. Ele estava encantado pela filha do anão que no passado jurou matar caso ele se engraçasse com uma de suas meninas. Mas aquilo era algo que só ele podia sentir, e ela foi uma das poucas que pode acender esse sentimento. Ele é mole demais. Já eu, no entanto, a mulher respondeu, encurtando ainda mais a distância entre Asta, que a olhava com cuidado, para não ter que lutar com a mesma. Só de pensar em bloquear aquele arma ridiculamente pesada era um teste a qual ela não sabia se suas espadas o salvariam. Eu também sou mole, principalmente para com mulheres como você, mas uma luta aqui seria algo ruim para nós. Se você esconde sua forma humana, assim como escondo a minha demoníaca, quer dizer que temos um segredo, e lutar agora apenas o revelaria a todos. Asta respondeu rapidamente para não. Sim, mas isso é um aviso. Se você esconde algo, se você planeja algo, morrerá antes de fazer qualquer coisa. Talvez você morra agora. A maga lançou outro ataque em direção a Asta, que saltou para trás, sentindo o ar do pesado martelo corta sua tórax em horizontal. Novamente, desta vez atrás do garoto, maldita ovelha apareceu se enroscando em seu pé. Era a mesma a qual a maga usava para cozinhar. Ele sabia que não ia conseguir desviar, então parou um golpe com os braços, reforçando com anti-magia o lugar do impacto. Uma marca de tom escuro e roxo apareceu onde um martelo tocou, lançando Asta para trás, que notou que Navon irá vencer, não sem chamar muita atenção ou ficar à beira da morte. Mearx me pediu para lhe dar isso. Asta, um pouco assustado pela velocidade e força da anão, resolveu parar a brincadeira, e de suas roupas jogou uma espécie de caixa para ela. Era algo a qual o anão lhe deu pouco antes de saírem da taberna da pequena cidadezinha de Alerue, a qual a maga pegou como uma maestria anormal para alguém que segurava algo tão grande e pesado. Ela de forma rápida abriu-a mesmo, retirando um pequeno pedaço de papel. Seus olhos esverdeados rapidamente se espantaram ao ler o conteúdo escrito. Desta vez, você foi salvo pelo meu pai demônio, mas não jogue a confiança dele fora. Charme falou séria, guardando a caixa com si. Mas eu já quero. Ele me falou que me mataria caso me engraçasse com suas filhas, e cá estou eu com essa ideia em mente, minha doce anazinha.
Asta respondeu em um tom sério, antes da mesma se afasta de forma pesada. Não brinque com a sorte, ou lhe esmagou o que chama de bolas aqui e agora. Mas brincar com a sorte, e meu jogo favorito, linda Anazinha. Asta realmente estava brincando com fogo a provocando, mas era sua natureza aquilo. Ah, por que diabos tive que levar o banheiro, limpar a casinha dos animais de estimação, se aqueles monstros realmente são animais de estimação, e ainda por cima fascina meu quarto. Uma Noelle com cara de nojo reclamou ao se lembra do estado detonado e nojento a qual estava o banheiro, embora quase ninguém a estivesse levando a sério. Enquanto isso esse plebeu idiota pegou quase todas as tarefas fácil, a maga apontou para Asta. Por isso não controla sua mana, você não tem disciplina. E se quiser pode cortar lenha no meu lugar. Amanhã, Asta comentou seco, enquanto grande maioria dos touros apenas olhava com pena para os pobres idiotas golpeados aleatoriamente pelos golpes de água de Noelle. Você que morrer garota, e a mim foi um destes felizardos. O que fez todos olharem com pena para Noelle. Enquanto a fúria de Amy era descontada em todos. Asta, mesmo que meu pai me diga para confiar em você, ainda assim não se descuide qualquer coisa que lhe incrimine. Será sua sentença de morte. Charme tinha olhar sombrio para Asta mesmo, em uma forma muitas vezes vistas como calma e infantil.